Com o passar do tempo, a velocidade da informação nos obriga a acelerarmos o passo. E temos a impressão de que o dia de 24 horas diminuiu, tamanhas obrigações e responsabilidades que recaem sobre os nossos ombros. Essa corrida maluca, volume de cobranças, prazos cada vez mais curtos, tem refletido negativamente na saúde das pessoas, desenvolvendo situações de estresse, irritabilidade, cansaço, baixa autoestima, dificuldade de foco e outros problemas emocionais. Na medida em que estes problemas se tornam crônicos para o ser humano, várias técnicas e terapias surgem para minimizar estes problemas. Hoje vamos falar sobre neuroterapia integrativa. Eu sou Jane Steffen e este é o programa A Intisicada. E para falar com a gente sobre neuroterapia integrativa, eu chamo aqui Ruby Amor. Ela é neuroterapeuta integrativa, coaching sexual, coaching em gestão e liderança, graduada em psicanálise, pós-graduada em neurociência e comportamento. Um prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço, Jane, a oportunidade. Ô, Ruby, o que é essa neuroterapia integrativa? Bom, Jane, eu trabalho com terapia integrativa já tem 3 anos. E agora, com a pós em neurociência, eu estou trazendo conhecimento da neuroterapia atual, ou seja, do funcionamento da mente, de como ela atua, de como a gente usa a mente em favor do nosso relacionamento, das nossas ações, do nosso comportamento, das nossas escolhas no dia a dia. É muito comum que a gente tenha algo a fazer, algum compromisso, e a gente não sabe muito bem por onde começar. Mas a gente simplesmente vai no fluxo, não é? Por quê? Porque nós temos algumas coisas já estão gravadas no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Aliás, a gente usa muito mais o inconsciente do que o consciente. Agora, entender o impacto que isso tem no nosso dia a dia, na nossa saúde, no estresse, isso é muito importante, porque aí a gente pode usar a nosso favor. Eu achei interessante o quanto isso tem aumentado, né? A necessidade. Ela é recente? Então, na verdade, você encontra a terapia, a psicoterapia também trabalha com isso, a psicologia trabalha com a parte neurofuncional também há bastante tempo. Por que eu não uso psicoterapia? Porque eu não sou formada em psicologia, eu trago aí uma série de outros conhecimentos, eu fui abarcando tudo aquilo que foi sendo interessante e útil para atender o pessoal. Aliás, eu vou conforme a demanda, né? Atendo muito casais, atendo muitas pessoas jovens que têm dificuldade de se relacionar, seja no trabalho, seja com o social, também aquela questão de como é que eu começo um relacionamento, como é que eu construo e faço manter um relacionamento. É muito difícil a gente conseguir conciliar tudo isso com qualidade de vida, com a felicidade que é tão buscada por todos nós, né? É complicado. E aí eu fui juntando tudo isso e a neurociência hoje traz ferramentas fantásticas para a gente trabalhar com isso. O entendimento de como funciona teu corpo e tua mente e de como você usar isso para o fluxo do dia a dia. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acredito que está piorando tudo, né? Eu acho que as pessoas têm precisado cada vez mais de uma ajuda, né, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque a gente está em casa, muitas pessoas ainda estão em casa, trabalhando em casa. Antes saíamos, né, passávamos 8, 9, 10 horas fora de casa, chegávamos à noite, tínhamos aí algumas questões para serem ajustadas, como lidar com os conflitos de casa, mas era menos tempo. E agora, muito mais tempo dentro de casa. Como fazer isso? Como, de repente, mudar completamente a rotina e, junto com isso, trazendo ainda a ênfase
da incerteza da saúde, de como isso vai impactar na nossa vida. É muito importante a gente ter alguma alternativa para poder lidar com isso. E até esse tempo, nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Porque a gente acaba passando mais tempo fora trabalhando e essa situação toda que o mundo está vivendo nos obrigou a termos que viver de uma outra maneira, nos adaptar a novas situações. Eu acredito que isso tem deixado muita gente muito mais ansiosa, muito mais dependente de várias alternativas de terapia. Como é que você tem recebido? É para todas as pessoas, todas as idades? Não. É indicado para... Pois é. Isso. Eu não atendo todas as idades porque eu não tenho uma especialização com as crianças. No entanto, quando os pais têm uma dificuldade de lidar com as crianças, eu sempre indico para que procure primeiro para eles, e aí eu tenho profissionais que são indicadas para trabalhar com o público infantil. Então a gente faz essa parceria, tem uma psicóloga fantástica lá em Blumenau, eu atendo em Blumenau e em Indaial, né? Então a gente faz essa parceria. Mas por que eu sempre indico para os pais? Porque eles também precisam de suporte. Se não acontece de só os filhos irem procurar ajuda, vou encaminhar o filho para a psicóloga, mas como é que eu vou fazer o acompanhamento dele em casa? Como é que eu vou estar preparado e ter suporte para poder, então, receber esse ser que também está assustado, também não sabe como lidar com essas novidades? É a raiz, né? Nós somos o espelho. Sim. As crianças nos ensinam muito também. Quando elas têm as informações, elas conseguem nos ensinar de uma forma muito incrível. Até porque esse, inclusive, é um gancho bem importante. Eu vejo que a criatividade vem sendo tolhida com o passar do tempo. Então, em muitos aspectos, assim, no trabalho, por exemplo, funciona desse jeito, você precisa cumprir aquelas regras. E a gente vai ficando muito centralizado aquele aspecto específico e deixa de usar a mente de uma forma mais ampla, com mais possibilidades. E aí quando a gente se depara com essas situações como está acontecendo no momento, o que eu faço agora? Como eu vou resolver isso? E as crianças têm isso, as crianças têm essa criatividade ainda aflorada. Então olhar para elas e usar a parceria delas para lidar com esse momento é uma alternativa bem interessante. Até porque a gente tem visto a internet comandar muito mais do que os próprios pais, do que a própria família. E isso tem tornado até essa convivência um pouco mais difícil, né? Sim, infelizmente a internet acaba sendo um ladrão. Uma das coisas que eu sempre trabalho, já faz muitos anos que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, e eu sempre falo a respeito do amor, das 5 linguagens do amor. Eu entendo que o amor nutre e é uma forma de conexão muito importante em todos os relacionamentos da nossa vida. E aí, quando a gente vai olhar a linguagem do amor, que é a mais comum, a mais frequente, todos os meus pacientes fazem o teste e sabem qual é a linguagem do amor principal deles, tá? E a mais frequente, a primeira, é tempo de qualidade. E a internet, o celular rouba tanto desse tempo que é tão importante. Como lidar com isso? Então, mas eu não tenho tanto tempo, então coloca ali um tablet, coloca ali o computador, vai assistir, enfim, Galinha Pintadinha e tantos outros programas, e tem programas, sim, muito educativos. Agora, se a gente for olhar o que a neurociência fala hoje, o tempo de tela para crianças, ele é limitado, aliás, até os 4 anos, ele deveria ser 0. Tem crianças com 2 anos de idade que passam horas na tela que a gente chama, é tela de TV, tela de tablet, de computador. Menos que isso. Menos que isso, já está na tela. Meses a mãe já quer tá se livrar um pouquinho, ter um pouquinho de tempo. Chama atenção, entretém, não é? Mas o tempo de tela deveria ser 0. Isso é uma coisa que muita gente que está em casa deveria prestar muita atenção, inclusive eu que peco muito nesse sentido, e eu sou franca em dizer que eu peco, né, que a gente tem que se educar. E é bom chamar a atenção dos pais que estão em casa também, dos adolescentes também, que eles estão perdendo tanto da vida, né? Sim. Os adolescentes, eu vou para a parte dos adolescentes, mas depois eu quero voltar no que você trouxe agora, Jane. Os adolescentes têm essa oportunidade agora porque eles querem o tempo deles, né? Então tem a oportunidade de fechar o quarto e eu tô ali no meu mundo. O meu mundo de Instagram, o meu mundo de tela, de jogos online. Você tem amigos? Tenho os amigos dos jogos muitas vezes, né? Infelizmente vai para essa área. E aí os pais às vezes têm essa coisa, pelo menos eu sei onde ele está em casa, ele está ali no quarto dele, mas o que ele está fazendo no quarto dele é muito importante
ter essa conversa, esse diálogo para entender, porque isso impacta muito também. A neurociência traz... Porque se passa no universo das telas, né? Exatamente. Que os pais não estão sabendo. Não estão sabendo. É uma sensação falsa de segurança. Exato, é uma falsa segurança. Porque por mais que eles estejam dentro de casa, mas tem muita coisa acontecendo ali. E na neurociência também se fala qual é o impacto nas relações cognitivas, afetivas, da interação com videogames, com eletrônicos, com toda essa tecnologia atual, né? E, Jane, eu queria voltar quando você disse, né? Eu tenho que admitir, eu peco nisso. Eu te agradeço imensamente por trazer isso, porque isso é um ponto muito importante na terapia. Quando a gente fala, você admitiu algo, certo? Muito obrigada por isso de novo. É difícil a gente fazer isso e muitas vezes isso vem com uma carga de culpa. E esse é um ponto importante, porque quando eu trago uma carga de culpa, que é algo cultural nosso, é normal, a gente vai trazer essa carga de culpa, é importante a gente observar isso, porque quando eu trago essa carga, eu dificulto qualquer trabalho para aliviar. Porque eu trago um peso junto. É como se assim, você percebeu isso, né? Realmente eu preciso olhar para isso e eu admito a minha culpa. Mas quando eu trago essa carga de culpa é mais difícil. Imagina que você colocou uma mochila bem pesada, com peso para carregar, né? E agora eu vou lidar com isso. Vai ser muito mais difícil. E quando eu tiro isso, eu não trago, eu não quero essa mochila da culpa. Vai ser mais leve para eu lidar com isso. Então, sim, é importante que os pais observem isso. Admitir é o primeiro passo. Sempre em todos os aspectos. A questão é o próximo. Como é que eu vou lidar com isso? Porque falar para os outros como a gente deve agir é mais fácil, né? Quem está de fora vê sempre melhor. Quem está de fora é sempre o outro que é pior, os outros pais eu não faço. Não, eu admito que realmente eu falho bastante nessa questão, até porque a gente não consegue acompanhar tudo, não tem jeito. A perfeição não vai existir. Quando a gente coloca uma régua de perfeição para aquilo que seria o ideal, eu tenho um problema também, porque eu não vou chegar lá. Então, eu tenho mais uma dificuldade. Não dá para colocar uma régua de perfeição e querer tá sempre lá. Então, eu não vou conseguir chegar nem perto disso. Tem um desgaste emocional, físico, neurológico muito grande. Mais imperfeito eu fico, exatamente. Exatamente. Em quais casos assim as pessoas devem procurar? Então, eu atendo diversas demandas, tá, Jane? Elas vão desde uma questão de dificuldade de autoestima, de lidar com os pais no relacionamento. Então, jovens que hoje continuam em casa, até na casa dos 20 e tantos, 30 anos, e já estão com dificuldade de lidar com os pais porque eles querem a independência deles, eu sou dono da minha vida, mas eu ainda estou ali. E como é que eu vou lidar com esse conflito? Porque são gerações bem diferentes, Não né? quer, mas precisa. Não quer, mas precisa, né? exato. Tá na dependência dos pais, mas não quer estar. Isso, exato. É só no que é bom. Só no que é bom. Os casais também, né? Como eu tenho uma especialização na questão íntima, essa parte, eu brinco sempre, eu gosto muito de trabalhar com os 3 tabus. Você não falou de uma outra pós que eu tenho que é em controladoria e finanças, né? Sem problemas, porque ela também não influencia tanto nessa questão. Mas eu trago sempre esses temas porque eles são impactantes. Então, dinheiro, sexo e morte são assuntos que são impactantes, importantes de ser tratados nos nossos relacionamentos. Muitas vezes causam dificuldades, então pessoas que não lidam com o luto da forma adequada, pessoas que têm algum conflito íntimo, algum conflito sexual, às vezes até pela forma como foi educada e de repente aquilo que encontra no seu relacionamento. E como lido? Como é que eu vou fazer para lidar com isso, né? Então eu atendo uma demanda muito grande de faixa etária, desde 23 hoje, é meu paciente mais jovem. Minto, estou começando com um paciente de 18 essa semana, então vai aí a partir de 18 até 60, 63, 65 anos. 73 é meu paciente mais... Poxa, que bacana, né? A pessoa saber numa idade dessa, saber que precisa de ajuda e procurar ajuda, sim, né? Exato, exato. Para cada abordagem, um tratamento diferente. É isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Eu justamente uso integrativa porque eu integro uma variedade de técnicas, uma variedade de conhecimentos, porque eu entendo que as pessoas não são uma caixinha, eu não posso colocá-las todas num mesmo padrão. Até essa é uma das questões de eu não escolher uma determinada linha da psicologia e trabalhar só com aquilo. Então eu trago tudo que é possível para aquela situação. A única coisa que eu começo sempre da mesma forma é fazendo uma busca de todo o conhecimento dos teus potenciais, das tuas dores, dos teus recursos. Então todas as análises comportamentais e corporais, faço análise corporal também, eu faço logo no início.
O resto é conforme a demanda. Eu tenho mais uma pergunta que já vou deixar aqui no ar para você pensar, que a gente vai chamar o nosso intervalo aí. Quais são os percentuais de resultados positivos para cada paciente? Pensa aí e a gente volta no próximo bloco. Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Nós fizemos uma pergunta no outro bloco e agora eu estou curiosa em saber a resposta. A pergunta foi qual é o percentual, né, de positividade no tratamento, no resultado. Como é que funciona isso? Então, Jane, eu, como também gosto da área de números, né, eu faço sim uma estatística. E eu não tenho uma estatística exatamente para essa pergunta, mas o meu percentual, aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, eu sempre começo com uma avaliação gratuita. Então, antes da pessoa começar um tratamento, primeiro ela vai fazer uma conversa comigo. Essa conversa, ela é o ponto fundamental. Porque se você não se sente à vontade com o terapeuta, você não consegue dar profundidade. Não dando profundidade, vai ser difícil a gente chegar a um resultado positivo. Então, eu tenho um percentual, por exemplo, de virada dessa conversa. Então, das pessoas que me procuram e que fazem uma avaliação, hoje 74,8% vem fazer o trabalho da terapia. O outro percentual não. Seja porque não teve uma afinidade comigo, porque não é o momento, porque eu não posso me comprometer, até porque eu deixo muito claro, não dá para jogar dinheiro fora, tem que valer a pena o teu investimento em ti. Então, você pode tirar um tempo para se dedicar, para se conhecer, para colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui, então começamos o trabalho. Essa pergunta também é bem importante. E eu não tenho um percentual exato de quais são todos os resultados, mas todos os pacientes que fazem o trabalho, eles têm alguns resultados positivos em vários aspectos. Dificilmente eu venho com uma única demanda. Então, por exemplo, eu tenho uma única demanda que é eu não consigo ter intimidade com o meu parceiro. Por mais que seja uma demanda íntima, mas eu vou chegar em outras questões. Como é que eu estou dividindo as tarefas em casa? Como é que eu me relaciono socialmente? Como é que está a minha autoestima? Eu vou para outras áreas também. Então, os resultados, eles são positivos em vários aspectos. Então, a pessoa acaba te procurando por um problema, uma situação que ele acha que é a pior. Algumas vezes vem uma só, algumas vezes já vem algumas. E acaba descobrindo outra coisa que está lá justamente que é a raiz do problema. Até porque a gente tem que ir fundo buscando essa raiz. Então, a gente abre uma porta e de repente a gente encontra mais uma e mais uma. Bacana. Então, você acaba ajudando as pessoas de uma maneira que às bem vezes... ampla. Bem ampla. Bem bacana ampla. Isso. E hoje em dia, sobretudo, né, nos dias que a gente está passando, muita gente está se apresentando, principalmente aí na internet, como terapeuta, especialista na área, e alguns estão sendo até desmascarados. Como se identifica uma pessoa que realmente tem formação e que está preparado para atender esses pacientes? Tem como desmascarar uma forma mais fácil que a pessoa pode, até para não ser enganada, né? Uhum. Então, hoje o mercado ele é bem amplo e bem diversificado, não só como terapeutas, mas como vários outros trabalhos, né? Se a gente tivesse um conselho, como a psicologia tem, né? A psicologia tem um conselho, está amparada por ele, se você não tiver dentro desse conselho, você não pode atender. Como terapeuta não tem esse conselho, como coach também não tem esse conselho, então nós temos muitos coaches. Você pode, eu acho que essa é a melhor sugestão, você deve se identificar, você deve sentir. Quando a gente aprender a racionalizar um pouco menos e sentir mais aquela tua verdade, você vai fazer o contato com a pessoa e vai buscar qual é a verdade da outra pessoa, o que ela está trazendo. Quando não é verdadeiro, quando é, como você diz, algo para ser desmascarado, eu não tenho a real intenção na necessidade do outro, na dor do outro. Eu estou ali por mim e não pelo outro. Quando é um profissional que talvez ele não tenha tanto estudo ainda quanto outros, mas que ele quer sim ajudar na dor do outro, então ele vai se preparando ao longo do tempo e se ele puder atender a tua demanda, ok. É claro que a gente precisa sentir se aquele profissional vai ter o conhecimento que eu preciso.
Até porque eu mesma sou uma, estou sempre estudando. Então, de repente, vai chegar alguém que tem uma necessidade que ainda não é uma necessidade que eu posso atender. Já aconteceu de eu recusar um caso que eu não posso atender, eu não estou preparada para isso. Nem todo mundo faz isso. Por quê? Poxa, eu preciso de trabalho, então vamos ver o que eu posso te ajudar. Algo vai ser útil. Se eu não puder chegar no foco da demanda, pode também acontecer, como eu brinquei antes, né? São portas, a gente vai abrindo, de repente eu chego numa porta que ali eu não consigo acessar. Essa é outra questão importante, poder contar com outros profissionais. Eu gosto muito de indicar outras terapias alternativas. Hoje, a epigenética, ela comprova que nós trazemos o que a gente chama de memória celular, a gente traz carga genética, carga emocional, porque a epigenética trabalha com uma herança comportamental. E a gente traz 6 gerações para cá. Olha Nossa. Só, 6. A gente não lembra mais nem o nome, né, de bisavós, tataravós e etc. Entender o que aconteceu lá atrás. Exatamente. Como é que a gente traz toda essa carga? A constelação familiar, por exemplo, constelação sistêmica, ela também trabalha com uma carga bem ampla, com 7, 8 gerações. Então, eventualmente, a gente chega numa situação em que a gente não consegue identificar algo, não está palpável, não está dentro do nosso campo de entendimento. Então, a gente pode encaminhar para um outro terapeuta. É para isso também importante que eu conheça profissionais adequados para poder indicar, né? E que a pessoa também se sinta à vontade com eles. E é importante as pessoas de casa prestarem atenção, né? Sim. Tudo isso, tentar identificar quem está sendo uma fraude aí que acaba não ajudando as pessoas. Às vezes a pessoa está com uma dor muito forte, né? Está numa situação muito conflituosa, está com uma necessidade, eu falo muito, sabe quando você está com uma lesão na pele e você já coçou tanto que não dá mais nem para encostar? Às vezes a gente deixa chegar nesse ponto para daí buscar ajuda. E se eu estiver dessa forma, qualquer amparo vai parecer ser adequado. Então, talvez trazer o entendimento de outra pessoa do convívio. Então, você pode me dar uma ideia, você tem uma sugestão, você vai comigo, ou então depois que foi até o profissional, conversa com outra pessoa. Ele falou isso, falou dessa forma, o que você acha? Para sentir segurança, não fecha nada na hora. É aquela coisa, eu preciso ajudar, eu estou nessa para ajudar, né? Isso. Eu acho que é essa consciência que tem que haver. Exato. Eu observo que a minha geração, onde a velocidade da informação e tudo aquilo que a gente já falou, consequentemente, acaba piorando o ritmo da vida, a gente não dá conta, a gente acaba fazendo um esforço muito grande para poder acompanhar essa loucura toda de tecnologia. A pessoa tem que se preparar para tudo, tem pressa para tudo. Isso acaba desencadeando uma série de sintomas, né, emocionais. Como é que a pessoa pode se adaptar sem trauma, com todas essas mudanças repentinas que a tecnologia, né, tem trazido, esse enfrentamento de todos esses sintomas? De que forma a gente pode minimizar isso tudo? Bom, Jane, eu vou tentar te responder isso de uma forma prática, para que as pessoas possam ter algo para fazer em casa, tá? Mas eu gostaria de ir um pouquinho amplo nessa resposta. Nós viemos de uma evolução da nossa espécie que já leva milhares de anos, certo? Desde quando o nosso cérebro tinha um tamanho bem menor, hoje ele está bem maior, e ele está bem maior porque ele traz capacidades cognitivas muito amplas, perto do que era há milhares de anos atrás. Então hoje a gente pode lidar com questões que antes a gente não podia. Acontece que outras coisas foram evoluindo a uma velocidade muito mais rápida, como é o caso da inteligência artificial. Então, hoje, a tecnologia, ela traz possibilidades que são ímpares. Elas nos ajudam muito também, né? Quando a gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor, é muito bom. Mas também tem as coisas que atrapalham. Então, escolher o que usar é bem importante. E a outra coisa é entender o teu funcionamento. E o primeiro passo para entender o teu funcionamento é se observar. Então essa é a primeira dica, se observa. Observa o ponto em que, quando que teu coração começou a acelerar? Quando que você começou a ficar um pouco mais quente, porque o corpo aquece, né?
Nós temos dois sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Simpático, na verdade, não é de queridinho, mas ele é o nosso sistema que nos protege, é ele quem nos garante a sobrevivência. E ele ativa de forma automática. Então, quando acontece alguma coisa que me deixa nervoso, que me deixa ansioso, eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho uma demanda que eu não estou dando conta, automaticamente esse sistema ativa. Ansiedade. Exatamente. E aí irritabilidade. Ele vai, na verdade, trazer uma carga de serotonina, de endorfina, ele abre o pulmão, ele traz a possibilidade de você correr, ele vai te permitir lutar ou fugir. Basicamente é isso, mas ele atua em todo o teu corpo, em todo o teu sistema, para que você tenha capacidade ou de lutar ou de fugir. Então ele vai te dar energia para as duas coisas. Dessa forma, ele estressa o teu corpo. Inclusive, hoje tem profissionais que estão trabalhando o estresse a teu favor. Como usar o estresse a seu favor? Você pode, desde que você consiga gerenciá-lo. Essa é a grande questão. Porque como esse sistema é automático, como é que eu vou fazer para lidar com ele? Como é que eu vou domar esse sistema? Se a gente vai olhar para as necessidades básicas, e isso todo mundo que fez administração teve lá na pirâmide de Maslow. Necessidades básicas do ser humano tem uma palavrinha que naquela época, pelo menos eu não conhecia, que é homeostase. Homeostase é o corpo em perfeito equilíbrio. Essa é outra dica. O seu corpo precisa ficar equilibrado, tranquilo. Quanto mais você tiver desta tranquilidade, dessa serenidade, melhor você vai estar para lidar com as outras coisas todas. Só que essa serenidade é justamente o contrário do que acontece quando o sistema simpático é automaticamente ativado. Então eu tenho uma carga de estresse muito grande. Então, homeostase é o equilíbrio, o estresse é quando ele está muito ativado e uma depressão, uma apatia é quando ele está desativado. Nem a depressão, nem o estresse constante é adequado. Eu preciso de mais homeostase. Então, a primeira dica foi se observar, perceber o que é que está desencadeando. Muito obrigada, Jane. Está desencadeando todos esses sintomas, todas essas reações. E o outro ponto quando você falou, né, eu preciso trazer um resultado rápido, eu estou nessa demanda, nessa correria do dia a dia. O outro ponto é um desafio muito grande. Eu preciso de tempo, eu preciso fazer pausas, muitas pausas. Então, hoje a internet também é útil, vale procurar meditação, mindfulness, tem várias técnicas. Eu tenho uns amigos que me mandam. Ah, bacana, ótimo, isso é excelente. Agora, como é que eu vou conseguir fazer? Como eu vou conseguir parar? Até agora eu não consegui. E essa nossa conversa só me faz pensar que eu acho que o mundo inteiro está precisando de terapia. A gente precisa de ajuda. O mindfulness, para você ter uma ideia, hoje ele já é instituído, a Grã-Bretanha trabalha muito com isso, o parlamento britânico, as escolas, hospitais usam o mindfulness no dia a dia, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, dos alunos, de tão importante que ele é. Ele vai trazer, na verdade, uma maior capacidade cognitiva para você lidar com as questões. Agora, é um desafio grande, né? Porque você falou da pressa para as coisas todas e eu estou falando desacelerar, fazer pausas. A gente quer fazer tudo e essa pressa acaba permitindo que a gente faça muito menos do que aquilo que a gente precisa, né? Isso, exato. Vamos ver. Você está ministrando um curso, Construindo o Eu. Construindo o Eu. É isso, né? Esse curso será um curso online? Como é que vai ser? Então, ele vai ser presencial. Eu estou fazendo um curso bem enxuto, com poucas pessoas, para que a gente possa manter o distanciamento adequado, mas ele é presencial, porque eu entendo que eu vou conseguir um aprofundamento mais adequado para isso. Ele tem 6 encontros, esses encontros são quinzenais, porque eu preciso entender, aprender e colocar em prática. Então é proposital que aconteça esse espaçamento, porque eu vou ensinar técnicas, cada um vai levar as suas ferramentas e colocar em prática depois em casa. Então 6 encontros quinzenais. Por que Construindo Eu? Porque nós aprendemos quando criança a andar, a falar, a interagir com as pessoas. A gente aprendeu pouco a lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos próprios conflitos, a lapidar as nossas ferramentas para conseguir os melhores resultados.
Na escola nós temos muita competitividade de melhores notas, de ser um destaque no trabalho também. E todo esse destaque que a gente vai procurando vai fazendo com que a gente seja tenha uma boa nota, seja um aluno nota 10, por exemplo. Mas quando você vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho mesmo competitivo, você pode até ser contratado pelo currículo, mas as demissões elas acontecem por comportamento, elas acontecem pela dificuldade de lidar com as questões de dia a dia, não pelo currículo ou pela falta dele depois de um tempo. Então não adianta mais a gente ter um alto índice de QI, uma nota alta na escola, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, se eu não consigo gerenciar o meu estresse. Então o curso vai trabalhar essas questões: autoestima, gerenciamento de estresse, gerenciamento emocional, as crenças limitantes que nós temos, como lidar, como reconhecer e lidar com elas. Vai trabalhar também uma outra coisa que é bem importante junto ainda na tua pergunta anterior, que é a sincronia do teu corpo com o tempo fora. Tem um estudo que foi feito e com certeza foi um desafio muito grande, que é o entendimento do teu ciclo circadiano, de todo o teu biorritmo. Como é que o teu corpo funciona? Qual que é a tua necessidade de tempo de digestão, de tempo de dormir, de tempo de processamento de informações? É muito difícil a gente conseguir conhecer e lidar com tudo isso para que eu saiba qual é o meu potencial e como é que eu vou fazer para entregar isso, não é? Então consiste no autoconhecimento. Um autoconhecimento, buscar, isso. O curso vai te ajudar muito nesse sentido. Nesse sentido, conhecer as tuas ferramentas, as Se tuas entender possibilidades. primeiro para poder entender o outro também, porque senão outro. até no relacionamento e Isso. tudo, né? Qualquer tipo de relacionamento, Exato. Amigos, família. Isso, qualquer tipo de relacionamento é isso. Eu preciso primeiro me relacionar comigo, para então eu me relacionar com o outro. A gente está acabando, a gente tem pouco tempo, então o que as pessoas podem esperar desse curso? Já gostaria que você falasse quando ele começa, como é que a pessoa pode se inscrever, né? Vocês viram que bagagem, o que não falta, né? Ela está muito preparada, então fala aí pra gente, Rubia. Então, Jane, o curso começa dia 8 de maio, uma turma em Blumenau e uma turma em Indaial. São as duas cidades que eu vou fazer presencial. As inscrições elas podem ser feitas comigo através do Instagram do Neuroterapia Integrativa e também do Terapeuta Integrativa de Casais. São os dois Instagrams que eu uso. Ou pelo telefone, não sei se é possível compartilhar depois ali o WhatsApp, depois a gente vai deixar ali também. Perfeito. Todos os contatos. Isso. Né, e procurar. Então começa quando? Começa dia 8 de maio. As inscrições precisam ser feitas antes do dia 5 de maio, porque antes a gente já vai fazer as avaliações para ganhar tempo. Tempo é importante. Então já vamos fazer as avaliações com antecedência para chegar no primeiro dia e já ter as informações para trabalhar de cada um separadamente. Você é muito procurada para terapia de casal também, Rubia? Sou bastante procurada para casais. Aliás, essa é uma outra questão que eu não atendo os dois juntos e esse é um diferencial, porque normalmente eles vão juntos, mas não, eu sempre começo separado. É muito difícil a gente trazer as dificuldades já juntos, não é? Então eu sempre começo separado. Eu acho que daí o pau fecha, né? Gente, que pena, tá acabando, infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? É um assunto que realmente abrange muita coisa. Mas quem quiser conversar, a Rubia vai deixar aqui todos os contatos. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado, por esse bate-papo, por Obrigada também, poder passar um pouco para quem está em casa. E porque a gente precisa se entender realmente, a gente precisa de ajuda, como eu disse, eu acho que o mundo precisa de terapia, está complicado. Todo mundo precisa de terapia. Muito obrigado, Rubia, por ter aceitado e por ter trazido tanta informação para a gente. Obrigada, Jane. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por quem tirou um tempinho para assistir também. Esse é o primeiro passo para poder investir em si, tirar esse tempo também. E chegamos ao fim de mais um programa A Intisicada, feito para você.